Hoje eu vou falar sobre autenticidade para vocês. E eu confesso que esse é um tema que o ser humano tem uma facilidade de se conectar, de perceber, mas muitas vezes tem um desafio absurdo de conseguir descrever a autenticidade. Entretanto, para mim, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver nos nossos projetos, no nosso dia a dia, no que a gente vive, nas marcas que a gente trabalha. E eu não vou falar disso à toa. Eu quero falar um pouco de quem sou eu e por que eu vou falar sobre isso. Eu venho de dois mundos completamente diferentes um do outro. De um lado, eu trabalho há mais de 10 anos com tecnologia. E do outro lado, eu trabalho mais de 10 anos no cenário da arte, da cultura e da música. E dentro de toda essa minha vida, de tudo que eu vivi, uma pergunta que eu sempre escutei das pessoas é sobre o que é necessário para a gente construir projetos, marcas que são realmente inovadoras, que são realmente históricas. E é engraçado, porque esses dois cenários eles são completamente diferentes um do outro. A forma que as pessoas conversam, os objetivos, os modelos de trabalho. E muitas vezes quando a gente encontra uma resposta, ela é só para um lado. Talvez funcione para a área de tecnologia, isso talvez funcione para a área de música. E a grande questão é que eu, dentro dessas reflexões sobre o que é o diferencial, encontrei a autenticidade, que para mim é a interseção, quando a gente fala de marcas inovadoras, pessoas inovadoras, de qualquer área que a gente atue. A grande questão é que talvez seja complexo explicar a autenticidade. E para isso, eu trouxe essa caneta para me ajudar a tentar entender o que é isso com vocês. E eu quero que vocês esqueçam que essa caneta é simples agora. Vamos supor que ela fosse super diferente no que é diferente para vocês. E eu perguntasse se essa caneta é autêntica. Talvez muitos de vocês olhariam essa caneta agora e por ela ser diferente, na estética, na forma, nas características, ela seria autêntica. Porém, essas características que a tornam diferentes, elas são no retrato atual. É no momento atual essa caneta é diferente. E por isso, ela não pode ser autêntica. Sabe por quê? Porque independente do tempo que passe, do ontem, do amanhã, das próximas semanas, essa caneta, ela nunca vai conseguir se apropriar do próprio destino. Ela sempre vai seguir o caminho que os outros determinarem a ela. Não importa quanto tempo passe, o caminho dessa caneta sempre será realizado pelas outras pessoas que a usam. E a autenticidade é justamente o contrário dessa perspectiva. E talvez, para poder falar para vocês o que é autêntico, o que é ser autêntico, eu preciso trazer uma frase. Ser autêntico é, em primeiro lugar, reconhecer a finitude da vida e a infinitude do pensamento. É reconhecer que nós, como seres humanos, um dia iremos embora. Porém, a cada dia que a gente viver nesse mundo, nós teremos a infinitude do pensamento para contar. E quando a gente abre mão da infinitude dos nossos próprios pensamentos, nós tornamos uma caneta. Porque se cada dia das nossas vidas nós decidimos abrir mão dos caminhos que nós mesmos podemos pavimentar para a gente, da apropriação da nossa própria história e de perder a nossa individualidade para seguir caminhos que não são os nossos, que são determinados por coisas externas a nós, nós estamos nos aproximando muito mais dessa caneta do que de um ser humano autêntico. Ao mesmo tempo, a autenticidade são as pessoas que conseguem utilizar o potencial do pensar como o principal elemento de transformação. E nesse ponto, quando somos autênticos, somos eterna mutação. O que eu, João Rubens, fui ontem, não sou o João Rubens que sou hoje, e não serei o de amanhã. Porque a cada encontro da minha vida, a cada história, a cada experiência que a gente vive, nos transforma de novo. E a principal essência da autenticidade é a transformação. Porém, nem tudo são flores na autenticidade.
Quando a gente escolhe ser autêntico, a gente escolhe as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, a nossa luta pela nossa própria autoaceitação. Agora, se vocês me perguntassem, eu preferiria viver poucos anos na autenticidade do que a infinitude na inautenticidade. E sabe por quê? Porque é na autenticidade que nós nos tornamos únicos. É na autenticidade que nós, como seres humanos, conseguimos cativar as pessoas para que elas acreditem no que nós acreditamos. Nós conseguimos captar pessoas para trabalharem nos nossos desejos e sonhos, que muitas vezes vai além de nós. Enquanto, na inautenticidade, nós seremos só nós mesmos. Quantas vezes, nessa essência e nesse mundo do dia a dia, a gente já tomou decisões que muitas vezes nós acreditamos que vai ser o que vai nos fazer diferente, só que na verdade nós estamos buscando replicar comportamentos que todos já têm. É muito mais fácil gritar o que os outros estão gritando do que proclamar a nossa própria poesia. E isso é natural. Sabe por quê? Porque buscar ser autêntico é uma luta diária e angustiante. Não é fácil você lutar contra a pressão social, a solidão de buscar se dizer quem você é, a autoaceitação, a vulnerabilidade. E muitas vezes a gente se encontra no conforto da inautenticidade. Porém, não é aí que a gente constrói coisas únicas. Não é aí que nós transformamos as realidades que nós temos interesse. Não é aí que nós conseguimos cativar as pessoas o suficiente para que elas acreditem nas mesmas coisas que nós acreditamos. E eu falo isso porque é sendo autêntico que a gente consegue movimentar o que é mais poderoso, que são as pessoas. Quando a gente fala de movimentos de inovação, projetos, empresas e marcas, as marcas autênticas são as marcas que têm os mesmos elementos das pessoas autênticas. E quando nós construímos pessoas autênticas e marcas autênticas, a gente consegue se aproximar do principal ativo que transforma as realidades, que são as pessoas. Uma empresa nunca vai conseguir gerar movimentos tão impactantes o suficiente se ela não se aproximar do próprio ecossistema que ela está presente. Clientes, funcionários, terceiros, comunidade local, o impacto ambiental que ela gera. Nós só conseguiríamos construir marcas inovadoras quando a gente conseguir entender que todas essas comunidades fazem parte do que a gente está construindo. A moeda, a principal moeda, a moeda mais valiosa da autenticidade não é o dinheiro, são as comunidades. E quando nós temos o poder de movimentar comunidades, nós temos o poder de mudar realidades. Enquanto as marcas autênticas permanecerão sempre na superficialidade do impacto, das formas e do resultado. Eu sou um dos fundadores de um dos principais festivais de inovação da América Latina inteira, o Hacktown. O Hacktown, contra todas as estatísticas, ao invés de construir esse evento numa cidade, numa grande capital como São Paulo, a gente decidiu construir esse evento numa cidade de 40 mil habitantes, que é Santa Rita do Sapucaí. Contrariando todas as possibilidades, nós levamos esse festival de 50 pessoas para 10 mil pessoas numa cidade que claramente não tem nem leite suficiente para poder receber essa quantidade de público. E contrariando todas as possibilidades, a gente decidiu, em vez de fazer um festival dentro de um grande centro de exposição, utilizar a cidade como cenário e distribuí-lo em mais de 50 pontos na cidade inteira, sejam bares, restaurantes. A pergunta que eu mais escuto nos meus últimos anos, quando as pessoas me encontram, é como que a gente faz para fazer isso? E eu, sendo bem sincero, essa resposta não é mais minha. É de tudo que a gente conseguiu construir com as pessoas que a gente conseguiu angariar. E isso é só possível porque nós fomos autênticos o suficiente para cativar pessoas
para algo maior que a gente quer construir. E eu acho melhor. O Hackathon, para provar esse ponto, isso eu garanto para vocês, é o único evento na face da Terra que, para acontecer, tem que conversar com as principais marcas do mundo, ao mesmo tempo que tem que conversar com o padre da cidade. Porque tudo isso faz parte do que a gente está construindo. E se a gente desconsidera esse ecossistema, a gente não conseguiria ir longe. E o meu desejo é que cada dia mais a gente possa contar com marcas, projetos, pessoas mais autênticas. Porque o mundo não tem mais espaço para projetos superficiais. Obrigado.